Shalom, a paz do Senhor. Esse é mais um programa Primeira Onda, que nós estamos aqui para trazer para você um pouco mais do conteúdo, do ambiente, do pensamento do pentecostal. Esse cristão que às vezes é tido como alguém assim muito misterioso. Mas eu quero mostrar para você que nós somos pessoas normais, pessoas de fé, que amam a Cristo, amam Jesus e que acreditam na atualidade dos dons. E, de novo conosco aqui, nós temos a honra de receber esse amigo muito querido, que é o professor Magno Lessa, que está aqui conosco. E o querido Amós. Amós, né, Amós? Se apresenta pra galera aí. Boa noite, depois a gente vai fazer a apresentação sua. Bom, gente, eu sou o Amós Bin e, junto com o Felipe, estamos aqui no Primeira Onda, no intuito de levar a você uma teologia de qualidade. E hoje temos um assunto que é muito caro para mim. Eita! Devido aos anos que eu me dedico ao Ministério da Pregação, eu estou ansioso para a gente começar a conversar, Felipe. Beleza, eu tenho certeza que vai ser muito empolgante e vai ser bênção para sua vida. O Amós você já conhece, Amós Jubim. Ele é pastor que serve na Primeira Assembleia de Deus em Miracema. E a gente estudou junto teologia, né, Amós? No Centro Educacional São José. E o Amós, ele também, além de ser pregador itinerante, ele é autor, escritor de alguns livros. Vem novidade aí, galera. Se eu fosse você, não perdia não, tá? Professor Magno Lessa, ele é mestre em Ciências da Religião. Ele é especialista em Teologia do Novo Testamento pela FABAPAR, as Faculdades Batistas do Paraná. E ele é graduado em Teologia pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o famoso IBAD, e também pelo Mackenzie. Magno, boa noite. Prazer tê-lo de novo. Satisfação imensa poder retornar e nessa oportunidade falar um pouco sobre a pregação, né, que é algo de fato no pentecostalismo pautante. Muito feliz por estar aqui, muito obrigado. Que prazer. Galera, o tema do nosso programa de hoje é a famosa homilética. Eita, que palavra diferente, mas que na verdade está relacionada intimamente com a pregação. E o pentecostal e a pregação têm uma relação muito íntima, né, Amós? Perfeitamente. O culto pentecostal, dentro da sua liturgia, normalmente deixa o que se chama de melhor parte, né, para a pregação bíblica. E é um momento em que o pentecostal gosta, ama, aprecia, porque de fato é quando a palavra de Deus será apresentada para a comunidade. Amém. Professor Marcos, o que é homilética? Bem, a homilética também está dentro daquela disciplina que geralmente nós encontramos em cursos de teologia, né, que nos fornece ferramentas para a elaboração, para o preparo, para a entrega de um sermão. Então a homilética ela vai nos fornecer ferramentas, mas ela também pode ser encarada como uma arte. Tanto é que alguns escritores, inclusive, trazem, né, isso como menção, a arte de pregar. Mas a homilética, ela certamente, quando bem aplicada, ela auxilia e auxilia muito na elaboração, na preparação e na entrega de sermões. Legal, você já está percebendo que é um assunto que empolga muito a gente. E como disse muito bem o professor Magno, ela é uma arte. Por que ela é uma arte? Porque ela tem todo um estudo por trás, uma forma de transmitir a palavra de Deus para você. Não é que seja, né, Amós, algo muito preparado, feito como se fosse um show. Não, não é isso. É a melhor maneira da gente transmitir aquilo que o Espírito Santo nos deu até você. Porque a principal preocupação que um pregador deve ter, não é transmitir aquilo que o Espírito Santo deu da melhor forma possível. Mas, Amós, a homilética ela é uma arte e ela apresenta pra gente alguns modelos, né? Como se preparar esse sermão, não é verdade? Sim, existem muitos modelos de sermão. Existem 3 que são os mais divulgados, os mais conhecidos, que são, no caso, primeiro, o sermão temático, que é aquele no qual a pessoa desenvolve um tema à luz da Bíblia Sagrada. Também é chamado de sermão tópico, justamente porque a pessoa não está presa a um determinado texto bíblico,
mas ela tem a oportunidade de se aproveitar de diversos versículos para compor a sua pregação, né? Um bom exemplo seria, eu vou pregar sobre o amor de Deus, né? Eu poderia escolher um texto bíblico, por exemplo, João 3,16, e pregar, né? O amor de Deus é grande, o amor de Deus é sacrificial, o amor de Deus é por nós, né? Esse é um exemplo aí de um sermão temático. Nós temos também o sermão textual, que é aquele no qual se escolhe uma perícope, uma passagem bíblica, e se extrai dali os tópicos da passagem, se extrai, né, os tópicos que você vai desenvolver. E se tem o sermão expositivo, que seria o modelo hoje que está mais em alta, que é um sermão no qual você está totalmente preso ao texto bíblico, tópicos e subtópicos extraídos inteiramente dali, a partir de uma sólida exegese bíblica. Existe então sermão expositivo pentecostal? Sim, Opa! com certeza. Claro, né? E bons sermões expositivos. Com certeza. Pessoal, então agora eu quero fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Vocês que são pregadores, vocês que são agentes dentro da teologia pentecostal, quem assim para vocês são referências? São bons oradores? São bons, habilidosos utilizadores da homilética? Se pudessem estar dentro do ambiente pentecostal, melhor ainda. Pode começar. Olha, nós temos excelentes expositores da Bíblia Sagrada no Brasil, especialmente no contexto pentecostal. Eu vou citar alguns aqui. Primeiro, eu cito aqui o pastor Elias Torralbo, que é um excelente expositor da Bíblia Sagrada. Nós temos também, poderia citar aqui, o pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes. Vou citar um pastor batista, para ser justo com todo mundo, que seria o pastor Davi Lago. São três propostas diferentes, né? Cada um com as suas peculiaridades. Tem outras, tem pessoas, né? Mas esses três eu acredito que dentro de cada uma das tradições são excelentes exemplos. O que você gosta? Perfeito. De fato, a Moai citou nomes importantes aí. Eu lembraria também no meu pentecostal do Josué Brandão, né? Um bom nome. Também gosto muito do Elias Torralbo, é muito competente na sua pregação, na sua análise. Também corroboro com o Amós no que diz respeito ao Hernandes Dias Lopes, né? Ele é um grande pregador expositivo, né? Ele tem um seu doutorado na área de pregação dos Estados Unidos. Enfim, são nomes importantes aí no cenário pentecostal e não pentecostal, mas que desenvolvem boas pregações bíblicas. Que legal, cara. E dentro da homilética, por exemplo, a gente sabe que a gente pode se utilizar de outras ferramentas, né? E uma ferramenta importante é a oratória, a retórica, né? E a gente sabe, né, Amós, Magno, que isso dentro do ambiente pentecostal é muito forte, é muito importante, né? A gente conhece muito bem o estereótipo do pregador pentecostal, aquele cara que fala com força, que presença muito grande. Como a gente pode... Como é essa relação do pentecostal com a retórica? Ela realmente é muito importante? Ela nasceu com o pentecostal ou não? Ou é só um estereótipo mesmo? Como é essa relação da retórica para a teologia pentecostal? Perfeito. É importante frisar aqui que a oratória, a retórica são meios e mecanismos que nos auxiliam e nos ajudam a passar um sermão bíblico, tá? Então, assim, não é simplesmente técnicas artificiais. Claro. Estudos provam que o indivíduo, quando ele está falando, ele tem que fazer modulação na sua voz, né? Se ele quer chamar a atenção do ouvinte, é necessário que ele faça certas entonações no decorrer da sua fala. Isso tudo para comunicar o texto da melhor maneira possível e que atraia o ouvinte, e que o ouvinte fique ali prestando atenção naquilo que está sendo dito. O pentecostal, de fato, valoriza muito uma oratória mais efusiva, né? Mais enfática. De fato, o pentecostal valoriza bastante isso. E, de fato, a oratória e a retórica são ferramentas que estão para somar, para nos ajudar a passar e fazer o texto ser compreendido da melhor maneira possível. Bacana. Sim, de
fato, o meio pentecostal, né, é marcado por pregadores que têm o domínio de uma boa oratória. Muitos, às vezes, têm uma boa oratória, mesmo não tendo uma boa interpretação bíblica. Isso é complicado. Às vezes falham na interpretação bíblica, mas a comunicação, a apresentação do sermão é bem feita. Alguns isso acontece naturalmente, porque talvez não tenham estudado isso de forma acadêmica, mas é bonito de se ver e de se ouvir uma pregação que lança a mão de recursos retóricos para apresentar a palavra de Deus. Eu acho interessante de destacar algumas situações onde a retórica apresenta e traz beleza, comunica, ajuda na comunicação da mensagem, não é? Um exemplo muito simples, que até o texto bíblico registra, por exemplo, quando o profeta Natan foi conversar com Davi. Ele faz todo aquele jogo retórico para trazer Davi para entender quem era aquele personagem, se identificar com aquele personagem e entender a gravidade dos seus atos. Então, acho que o professor Magno foi muito feliz. A retórica, ela não é para te induzir, é para te fazer entender aquilo de mais precioso que está guardado conosco. E é por isso que o pentecostal se identifica tanto com isso, se valoriza. Porque você que tem acompanhado o programa Primeira Onda sabe dessa relação, né, Amós, que existe entre a experiência, entre o sentir, o viver, o mover, a presença do mundo espiritual na realidade temporal, como isso é importante para a gente. E eu quero te trazer essa mensagem da melhor forma possível. Agora, Amós, você que é um cara que tem já uma certa experiência, apesar de ser novo, claro. Não, mas já tem uma caminhada, né, na pregação itinerante, por exemplo. Como que a ferramenta da homilética ela pode auxiliar as igrejas pentecostais e as igrejas do mundo cristão, no geral? Sim, a homilética, a meu ver, auxilia de algumas formas. Primeiro, tornando a pregação bíblica mais atrativa. Por quê? À medida que você organiza homileticamente o seu sermão, você tem condições de, já na introdução, lançar uma isca que capture a atenção do ouvinte. Segundo, a homilética torna o sermão mais didático. E isso faz com que a mensagem não se perca com o tempo. É muito comum que pessoas saiam de um culto e alguns dias depois não se lembrem mais do que foi pregado. Uma mensagem elaborada com os princípios da homilética, que fixe bem as frases de transição, dificilmente será esquecida. O cristão, o ouvinte, pode não se lembrar da mensagem toda, mas as principais pontuações com certeza ficarão gravadas no coração. É uma ação didática, né? Sim. Você pega aquela mensagem e trabalha na mente do ouvinte naqueles, às vezes, poucos minutos, para que ele consiga assimilar aquela palavra, não é verdade? Não, de fato, né? A homilética te ajuda a você não correr o risco de ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. É verdade. Então ela vai te auxiliar exatamente nesse processo para que o seu sermão esteja todo conectado, de modo que o seu tópico esteja conversando com o seu próximo tópico, que conversa com o título, né, o tema que você dá para o seu sermão. Então, nesse sentido, como o Amós muito bem colocou, ela tem um aspecto didático fortíssimo. Que legal. Bom, você está percebendo como é importante a homilética para que a igreja possa crescer de uma forma saudável, para que você possa aprender e assimilar a palavra de Deus. E a gente está comentando isso aqui, é um aspecto mais de bastidor, mas valorize o seu pregador, aquele que está levando a palavra de Deus para você, o seu pastor. Valorize. A gente não tem esse hábito, né, de valorizar pessoas que se dedicam ao estudo da palavra de Deus, porque é extremamente importante. São pessoas que se dedicam a sua vida a que você cresça, pessoas que derramam vida através de você e tentam fazer da melhor forma possível. Agora, eu quero tirar vocês um pouquinho da zona de conforto, porque agora tá bonitinho, tá gostoso, a gente tá trocando uma ideia muito técnica, mas a gente sabe que o ambiente pentecostal, mesmo ele sendo esse ambiente que bonito, a gente sabe e tal,
mas tem alguma percepção um pouco exagerada do que é o contato com Deus. O público pentecostal, quando ele olha o pregador, ele enxerga aquele cara que tem um contato, que recebe mensagem direta de Deus, né? É quase um misticismo, mas não entenda mal essa palavra. É um contato quase sobrenatural. A mensagem desce fresquinho do céu para o pregador. Mas na verdade existe um trabalho no suor por trás, né? E, infelizmente a gente viveu um tempo onde institucionalmente até esse preparo da mensagem foi cerceado, né? Como que a gente pode trabalhar essa diferença, né? Dentro do ambiente pentecostal, onde muitas vezes não aceita o papelzinho no esboço, né? Como que o pentecostal precisa encarar isso? O que a gente pode ensinar para um cristão pentecostal da importância de você se dedicar ao estudo da palavra e da preparação da mensagem? Pode responder? Eu? Ok. Bem, a questão é o seguinte, o que acontece é que às vezes ocorre que o Espírito só pode falar com o pregador na hora do culto, no momento da mensagem. E eu acho que o equívoco talvez está aí. O Espírito, Deus pode tocar no coração desse pregador e o direcionar a uma mensagem na sua casa. Quando esse pregador, por exemplo, está deitado, orando, ou até mesmo fazendo atividades diárias do dia a dia. Até porque Deus é atemporal, né? Exatamente. Então, isso não desqualifica, isso não descredencia e isso não diminui a mensagem. Se o pregador leva um esboço para o púlpito para pregar a mensagem, pelo contrário, isso deveria ser um fator importante de destaque, no sentido de que esse pregador ouviu Deus falar com ele, foi direcionado pelo Espírito e ele buscou analisar, pesquisar, investigar da melhor maneira possível o texto para compreendê-lo e aí então conseguir passar isso para o seu público. Então, eu penso o seguinte, não vejo problema de se fazer o uso de um esboço ou não. É claro que tem irmãos e grandes pregadores que não usam o esboço porque às vezes não gostam de ter um papel ali, ok. Mas isso não quer dizer que um seja mais espiritual do que o outro ou tenha ouvido Deus mais do que o outro. Mas na verdade parte também um pouquinho da característica de cada um. Mas o Deus que fala com o pregador na hora do culto é o mesmo Deus que fala com o pregador em casa também. Se eu posso aqui parafrasear o Dr. Martin Lloyd-Jones, no livro dele Pregação e Pregadores, o trabalho da pregação é uma parceria entre Deus e o pregador. Deus é quem dá ao pregador a palavra a ser transmitida. Entretanto, é responsabilidade do pregador organizar o sermão de forma didática e sistêmica, porque a pregação passa pelo percurso, pelo caminho da comunicação. Então, Deus dá ao pregador a mensagem e esse trabalho funciona através dessa parceria. O Dr. Gilton Moraes, no livro dele da pesquisa ao púlpito, diz que a pregação precisa ser feita em oração, porque de fato, como eu disse, é um trabalho de Deus e o pregador. E assim, quando o pregador não é desleixado, ele se preocupa em transmitir de fato o que Deus deseja. Para isso, ele precisa de duas coisas. Primeiro, oração para saber o que Deus quer falar. E segundo, ele precisa de uma forma para se lembrar o que Deus comunicou ao coração dele. Uma das formas de se lembrar é anotando. Perfeito. Verdade. Tanto que vocês vão pegar lá no Apocalipse, o Espírito não anota essas palavras. Perfeitamente. Para não se perder. E como você viu, a gente como pentecostal, a gente é apaixonado pela palavra de Deus. E você já tem acompanhado aqui no Primeira Onda que a gente tem uma indicação muito boa. E a gente quer, juntamente com a Amós, apresentar para você um produto que você está acompanhando, você já conhece, sabe que é de qualidade. Não é, Amós? Perfeitamente. Nós estamos aqui com a Bíblia Renovare. Essa Bíblia é muito interessante porque ela trabalha a espiritualidade cristã de uma forma
tradição cristã lidou com a espiritualidade. Então, se você quer desenvolver a sua espiritualidade de um modo bíblico, essa Bíblia é um material que com certeza vai te ajudar. E você pode adquirir aqui pelo QR Code que está na sua tela. Você vai fazer a aquisição desse produto e tem certeza que vai ser bênção para a sua vida. Professor Magno também é autor, escritor, e está aqui alguns exemplares, a gente trouxe para te mostrar. Esse livro aqui é muito bom, é a tese de mestrado dele, mas está de uma forma muito fácil de se compreender. A Ceia do Senhor em Corinto, Se Eu Fosse Você, não perdia. É um livro de literatura, dá para compreender bem, uma pessoa comum consegue compreender bem, não é muito extensivo, está muito bem redigido. E também o Cristo como exemplo, que ele fala do texto de Filipenses, e é muito bonito. Esse livro já foi até citado em outros trabalhos. Se Eu Fosse Você, não perdia. Chegamos ao fim de mais um programa Primeira Onda. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Magno pela presença e pode fazer suas despedidas. Mais uma vez foi uma satisfação poder estar aqui conversando um pouquinho sobre o pentecostalismo, sobre a hermenêutica, a teologia pentecostal, pregação pentecostal, de fato aquilo que nós amamos, né? E muito feliz pela iniciativa, pelo programa. Espero que continuem firme aí, levando a mensagem e a teologia pentecostal a ouvidos daqueles que ainda não pararam para ver a beleza do pentecostalismo. Que bacana. Meu amigo Amós. Eu gostaria de deixar um incentivo aos pregadores. Estudem, leiam material de boa qualidade, façam muitos esforços. Não ficou bom? Começa de novo, tente outra vez. É nisso que nós conseguimos melhorar e ser mais eficazes no ofício da pregação, que é tão importante para o crescimento saudável da Igreja de Cristo. Amém. Você pode perceber que em todos os avivamentos do século 17, 18, 19, a gente vê a palavra de Deus, o estudo, a pregação presente. E a gente gosta muito disso, porque é a comunicação da mensagem preciosa de Deus aos seres humanos. Então, valorize aqueles que se dedicam a pregar a palavra de Deus para sua vida e não perca os programas do Primeira Onda. Eu tenho certeza que vai ser cada dia mais bênção para você. Muito obrigado, a gente se despede aqui e até o próximo programa. Tchau!